Olá, muito bem-vindos. É isso aí, eu sou o Ivan, sou fotógrafo. Vou falar um pouquinho das minhas técnicas e das minhas dicas aí que eu fui acumulando ao longo desses anos para ver se eu te ajudo um pouco a destravar essa sua direção, né? A gente sabe que falta de segurança e confiança são os principais elementos para arruinar uma direção, né? Você pode travar e tenho certeza de que não queremos que isso aconteça com você, né? Então, não vou te transformar aqui no melhor fotógrafo do mundo, isso vai depender da tua correria, vai depender do teu esforço, mas eu consigo te dar uma base, te dar um alicerce para você começar a trabalhar nessa área e aí sim fazer a tua carreira e fazer todo esse seu histórico, né, que vai ser muito bonito aí. Muito tempo atrás tinha um fotógrafo que estava começando, né, nessa parte de ensaios. Ele já era de outra área, mas queria fazer ensaios também. E aí esse cara resolveu participar do encontro, onde estavam tendo várias pessoas fotografando junto uma mesma modelo, né? E aí ele foi lá participar no começo, enquanto estava todo mundo ali pedindo as poses, ele foi roubando alguns cliques e tal. E aí teve um momento em que ele foi chamado para ser o cara que ia comandar a cena. E ele simplesmente travou, né? Falou, cara, eu não sei o que eu vou falar, prefiro não fazer, prefiro só acompanhar quem está fazendo. E ali aquilo aconteceu, beleza, outro fotógrafo tomou ali a iniciativa e começou a dirigir a modelo. E esse cara chegou em casa e começou a ver as fotos, né? E falou, pô, só tô com foto dela de lado, ela tá sempre olhando pro outro, ela tá sempre fazendo uma ação para um outro e aquela câmera tá sempre, né? Parece que ela não foi feita para aquela câmera, e foi o que aconteceu, né? E aí esse cara ficou frustrado, né? E falou, pô, o que eu posso fazer, né? E esse cara, na verdade, sou eu, né? Eu, quando o primeiro ensaio que eu fui fazer, que eu não consegui fazer, na verdade, né? Eu tive esse problema. E aí depois, o primeiro ensaio que eu realmente consegui fazer foi dentro de um workshop e eu, pô, fui premiado e tive um ensaio publicado, né, cara, no Testosterona Blog na época, era um workshop da Caixa Ali, eu lembro até hoje, foi quando eu comecei. E aí o meu primeiro ensaio já ficou incrível, mas ali eu tinha acabado de assistir uma aula de direção, né, eu tinha acabado de me inspirar, né? E acredito que é isso que falta, né, em muitas pessoas, é ter essa inspiração, é ter uma fonte para ir lá e, lógico, a gente não quer criar clones, né? Isso que eu falo, pô, a pessoa que faz meu curso, que curte as minhas fotos, cara, não tente fazer fotos iguais a minha, tá? Acho que não é essa a ideia de você fazer um curso, ou de você, enfim, estudar com uma pessoa. Você tem que se inspirar e usar aquilo como fonte de energia e sabedoria, né? Não como cópia. E qual que foi a diferença de eu não ter conseguido fazer nada e de repente no próximo ensaio eu ter ganhado essa premiação, né? E ter sido escolhido? Foi eu ter tido uma mentoria, eu ter feito uma aula, eu ter bebido da fonte de alguém, né? Então, para mim foi essencial ter aproveitado logo depois de ter assistido às aulas, era uma parte prática que tinha, você assistia a aula e depois fazia as fotos, e eu consegui, né, logo depois disso ter um resultado absurdamente melhor do que quando eu tive. E aí, baseado nisso, eu fiquei muito bitolado nessa questão das poses. Eu tive que estudar e trabalhar um pouco como eu poderia dominar isso, né? E fui estudando também que tipo de foto que a cliente escolhe, né? Que tipo de pose que a cliente gosta, que tipo de foto que vende, né? Que tipo de foto que você faz 5 e ela vai comprar 5 porque aquela pose realmente está incrível. Comecei a analisar isso, né? E aí, baseado nisso, separei algumas fotos minhas e fiz aqui um guia de poses. Tá? Ele tá aqui em formato de vídeo, né, em que eu vou falando, comentando um pouco. Então eu vou deixar vocês assistirem, que eu acho que isso pode fazer com que vocês cheguem lá no ensaio e não travem igual aconteceu com aquele fotógrafo lá que eu tava falando. É isso, assiste aí um pouquinho, guia de poses. Valeu? Guia de poses de ensaios femininos.
Em pé é uma pose que gera muitas variações, né? De frente, de costas, diagonal, de lado e curvada, né? Uma dica extra é: comece a arrumar as poses de baixo para cima. Primeiro arruma as pernas, depois você acerta a cintura, aí você chega nos braços e mãos e por último você ajusta o rosto, né? A tendência é você chegar lá em cima com tudo pronto. Em pé de frente, né? Essa pose ela exige um cuidado especial com os braços e com as mãos, né? Sempre que puder criar movimento e ter variação de posições de braço, vão sempre gerar fotos de boa qualidade. Em pé de costas, né? A famosa pose Paola Oliveira, né? Abrindo a cortina e olhando por cima do ombro. Essa foto virou um clássico, né? Então, se você não tem ali uma cortina, tente usar ela abrindo porta ou ela abrindo janela, que essa pose também funciona muito bem. Retrato, né? Para fazer o retrato, eu sempre recomendo usar ali de 50 até 90 milímetros, né? De lente. Menor e maior que isso causam aquela distorção muito forte no rosto, né? Podendo desde afinar muito o rosto, como alargar, né, o formato. Sentada, né? Uma pose que gera muitas variações, né? Sentar na cadeira, no chão, na cama e apoiada. Aqui como dica extra, né, fica aqui o cuidado especial com a barriga, né? Algumas poses dessas sentadas geram aquelas indesejadas dobrinhas, né? Então às vezes usar o braço ali onde fica a dobrinha para esconder ou colocar o ombro, né, um pouco para trás e esticar um pouco a barriga são boas dicas. Apoiada, né? Sempre que a cliente se apoia em alguma coisa, ela fica com uma postura mais ereta, né? Porque para encostar as costas, ela sempre vai precisar jogar um pouco o ombro para trás. Uma dica extra aqui é você ter cuidado com a iluminação, né? Porque a gente sabe que normalmente quando a cliente está apoiada na parede, isso gera uma sombra muito marcada, né? Então usar um flash dedicado fora da câmera é uma boa solução, né? Você busca ângulos para a sombra ficar fora do seu enquadramento. Deitada com a barriga para cima, né? Essas fotos ficam lindas e quando são feitas bem de cima para baixo, elas trazem uma perspectiva muito parecida com o que seria uma foto dela de frente, né? Mas como tá de cima para baixo, dá um efeito visual muito interessante. Deitada de lado, né? Quando a cliente fica de lado e começa a variar bem a sua posição, você consegue ter fotos lindas, do mesmo jeito de cima para baixo, né? E, enfim, de vários ângulos. E aí aqui vale a atenção para as pernas, né? Sempre que a gente conseguir dobrar a perna e criar curva, dá muita diferença. A deitada de barriga para baixo, né? Essa pose é uma pose que valoriza muito o bumbum, né? Então acho que vale sempre buscar ângulos em que o bumbum apareça, né? Normalmente se você está meio de cima para baixo, com meio de lado, né, diagonal, 45 graus da modelo, funciona muito bem, né? E você pode pedir para ela dar aquela levantadinha de leve do bumbum que super valoriza nesse momento. A silhueta egípcia, né? Colocar a cliente bem de lado, bem de perfil mesmo, né? Como nas antigas pinturas egípcias mesmo, né? Com esse lance do braço também, um para cima, outro para baixo. Isso é uma ótima pose, né? E pensar que o posicionamento dos braços também, eles criam muito movimento, né? Dependendo do posicionamento, a gente consegue simular um movimento muito legal. Isso deve ser muito bem explorado. Isso aí, né, cara? Muito massa a gente poder ter isso como guia. Lógico que é o que eu digo, aí não são todas as poses, tá? Aí tá só um trechinho desse meu guia. Um guia ele é um pouco maior e ao mesmo tempo você não precisa ter todas as fotos em guia, só para você pensar principalmente nessa questão das subposes, né? Quando você pensar em uma pose, você extrair dali, daquele momento, um monte de situações, né? Você não vai ficar pedindo para ela ficar de joelho, levantar, deitar, ficar de joelho de novo. Então ficou de joelho, extraia dali tudo que você possa fazer com o joelho. Ela ficou deitada, extraia o máximo de situações. Acho que você usando isso, você vai ver o tipo de pose que você gosta, o tipo de pose que as suas clientes gostam e comece a trabalhar isso nesse tipo de pose. Então vamos lá, agora já começando um pouco de conteúdo, tá? Eu vou separar aqui um pouquinho de dicas para direção de ensaios, tá? Não é a verdade absoluta, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que são
opiniões minhas, é o jeito que eu trabalho. Já vi muitas pessoas super bem sucedidas, inclusive mais bem sucedidas do que eu, usando outras técnicas, usando outros conceitos, mas eu quero falar sobre o que eu faço, tá? Não quero que você tenha isso como verdade absoluta, ok? Qualquer dúvida que você tiver, você vá, estude, se aprofunde, pergunte para outras pessoas, tá? Eu vou te falar o que eu faço e como que eu trabalho, tá bom? Vamos lá. Vou passar aqui para vocês agora esse vídeo que tem algumas dicas de direção de ensaios. Confere aí, cara. A direção começa antes do ensaio. O que isso quer dizer? Quando você fechou com a tua cliente, que você definiu, vamos fazer ensaio, vai ser tal lugar, vai ser tal data, esse é o momento de você começar a sua direção, tá? Você ali vai fazer perguntas para ela, você vai tentar bater um papo. Às vezes é um tema meio desconfortável para se fazer por telefone, às vezes a menina está na casa dela e ela não quer ficar falando sobre isso no telefone. Então eu tenho no meu site um form, né, um formulário, que tem ali 4, 5 perguntas que são essenciais, que me ajudam muito. Exemplo, qual é a parte do corpo que você mais gosta? Por que eu pergunto isso? Porque se eu sei que a menina gosta muito da barriga dela, eu vou buscar no ensaio dela poses que a gente valorize a barriga dela. Se eu sei que a menina não gosta do bumbum dela, não adianta a gente ficar fazendo muitas fotos em que ela mostre o bumbum, que é uma parte do corpo que ela já te adiantou que ela não gosta. Então você consegue, com essas perguntas, você ser bem assertivo. Outra pergunta que eu faço, questão de praticar esporte, que tipo de música que gosta, por quê? Às vezes a menina fala, pô, eu jogo vôlei. Aí você pensa, pô, vamos fazer um dos looks ser uma coisa meio você voltando do vôlei, que tem a ver com o teu cotidiano, você ali tirando a joelheira, meio suada, isso tudo dá um clima, tá? Então, são coisas que nessa conversa pré-ensaio ajudam demais, tá? Que é a questão dos looks com relação à locação que você vai usar. O que eu quero dizer com isso? Você sabe a locação que você vai usar. Por exemplo, vou alugar aquela mansão que eu sempre alugo ali no Morumbi. Então lá eu sei que lá tem uma cozinha que é toda branca. Então eu posso sugerir para minha cliente um look que ele vá se destacar num ambiente todo branco. Se ela levar só roupas brancas, quando ela for para esse ambiente branco, até pode ser que funcione. Às vezes as cores análogas também funcionam. Mas enfim, é uma questão de estética. Você tem que pensar nas cores do teu lugar, quais são as cores predominantes no teu lugar, e encaixar isso com as cores dos looks, tá? Então, assim, os meus ensaios, eu faço ensaios de 2 horas, e nesses ensaios de 2 horas eu peço para ela levar 4 looks diferentes. Por quê? Porque eu faço 4 ambientes diferentes da casa, e isso me gera uma venda posterior bacana, porque ela vai querer pelo menos algumas fotos com cada look que ela separou, que são looks que ela gosta, são roupas que ela separou com todo carinho. Então é bem provável que ela pegue na hora da compra algumas fotos de cada look que você fez. Se você falar, não, eu só faço um look, que eu não quero ficar esperando você trocar de roupa, vai acontecer que ela pode ficar meio cansada das fotos daquele look e não escolher tantas fotos. Então não se importe em perder um tempinho para ela trocar de roupa, porque isso é essencial para você depois conseguir ter mais opções. Agora eu queria falar um pouquinho sobre conceito, tá? Conceito e identidade, são algumas dicas nesse sentido. Né? O que a gente entende como uma direção que tem identidade, né? São vários fatores, eu vou resumir aqui, bem sintético, tá? Lógico que existem outros. Para mim, quando você cria uma identidade da sua direção, é quando você consegue assimilar e agrupar a sua intuição, tá? Com as suas referências e com o seu conhecimento de postura corporal. O que eu quero dizer com isso? Intuição, né? O que é intuição? Intuição é aquilo que você cria, aquilo que você acha que vai ficar legal e vai lá e faz e vai ver na prática se ficou legal ou não. Você está imaginando que aquilo possa funcionar. Aí entra muita criatividade, entra, né, enfim, esse seu poder de se adaptar aos lugares, aos problemas que você vai ter, tá? Referência, o que é uma referência? Referência é toda a soma de bagagem imagética que você tem. O que eu quero dizer com isso? Todos os filmes que você viu, todas as revistas que você viu que alguma foto te marcou, ou fotos de amigos que você viu que te marcaram, tudo aquilo que você pesquisa no Instagram, tudo isso que você viu já na tua vida é uma referência para você, tá? Ali você tem que conseguir entender o que dessas referências você consegue assimilar e trazer
para juntar com a tua intuição. E conhecimento de postura corporal é para você conseguir entender os sentimentos, o que uma postura mais acolhida traz. Ela não traz uma questão de poder, né? Uma coisa mais de acolhimento, uma coisa mais íntima. Se você faz aquela pose, a mulher, sabe, com os braços abertos, o queixo para cima, você está dando um poder naquela foto. Então você consegue, com a expressão corporal, trazer esses sentimentos e sensações. Tá? Existe o movimento do fotógrafo, né? Muitas vezes a gente fica muito enraizado no lugar e a gente fica pedindo para modelo se mexer e a gente não se movimenta tanto. Então a gente às vezes não tem tantas opções de composições, não tem tantas opções de criação porque você fica muito enraizado no mesmo lugar. Então a questão essencial é você se movimentar bastante, tá? Faça muito círculos e busque sempre aquele ângulo que naquela pose valorizou mais, o formato, enfim, todas essas questões. Um exercício bacana que eu indico viu uma pose que ela fez que ficou bacana? Peça para ela travar nessa pose e tenta me fazer 10 ângulos diferentes dessa pose. Tá? Ela deitada, vou te dar um exemplo, ela deitada na cama, você vem de frente, faz um close do rosto. Você sobe numa cadeira, faz um ângulo de baixo para cima para pegar a cama inteira. Você vai para trás e faz uma silhueta dela na janela. Você vai para a janela e usa essa luz natural que está chegando da janela pelo outro lado. Enfim, dê voltas em volta dela e tente com uma pose criar 10 fotos bacanas. Esse é um exercício muito legal, isso vai fazer você exercitar bastante isso. É o movimento da cliente, é aquilo que a gente estava falando. Você pedir para a cliente se movimentar, você pedir para ela não ficar parada. A tendência é você marca uma pose, marca uma posição, ela vai ficar meio travada ali. Então sempre que você conseguir dar algum movimento, fazer ela se mexer, fazer ela virar de costas, virar de lado, aí de repente fala para ela encostar na parede, aí fala para ela, enfim, você pedir para ela se movimentar bastante, tá? Isso cria muitas opções de planos para a gente. Eu falo sobre a interação do cenário, né, com o cenário. O que eu quero dizer com isso? Pô, você está numa mansão maravilhosa, que tem uma escadaria linda na chegada. Pô, faz ela subindo essa escada, né? Você tem uma locação onde tem uma iluminação bacana, com umas lâmpadas penduradas. Pô, faz ela meio brincando com essas lâmpadas. Tenta usar o cenário como um elemento coadjuvante, né? Levando sempre em consideração que a modelo é a nossa atriz principal, né, a nossa protagonista, e o cenário é um coadjuvante. Você tem que interagir, não adianta ter cenas da atriz principal e cenas da coadjuvante separadas, você precisa dessa interação. Então imagine nisso, tá? Imagine como usar bem o visual que você tem e interagir a modelo com esse visual, tá? É isso aí, ó, dicas, pô, de ouro, né? Eu vejo aqui, se eu tivesse assistido um vídeo desse aí quando eu estava começando minha carreira, pudesse ter me ajudado, né, mais do que eu sofri aí, né, aprendendo na marra e na sorte, né, na acerto e erro. Fazer um pouco aqui uma reflexão, né? Eu, ao longo desses dias aí, já faz um tempo eu tô divulgando muito conteúdo, né, de dicas e conceitos para fotógrafos. E tiveram 2 fotógrafos que eu, pô, super admirava, que entraram em contato comigo e falaram, pô, cara, não fica passando dica aí, que, né, quanto mais gente aí vai complicar nosso mercado e não é bom pra gente a gente ter pessoas entrando no nosso mercado, né? Aí eu te digo que eu penso ao contrário, tá, amigo? Eu penso que é o seguinte, cara, a gente trabalha num mercado onde não é uma necessidade do nosso cliente, tá? Ele não acorda e fala, nossa, hoje eu preciso ter uma foto, eu preciso fazer um ensaio, eu preciso ter um conteúdo para divulgar. Lógico que existem algumas áreas de trabalho e algumas situações onde você vai realmente precisar, mas não é uma demanda diária, não é uma dor que a gente vai resolver de todo mundo que acorda todo dia, tá? Então a gente tem que criar essa expectativa, a gente tem que criar essa vontade no cliente, tá? Eu acredito muito que quanto mais pessoas estiverem por aí tentando criar essa necessidade num cliente, mais forte o nosso mercado vai ficar. Eu te digo por que eu penso isso.
não acredito em cliente permanente, tá? Tem muito amigo também que fala, pô, você fotografou aquela menina que eu já tinha fotografado. Cara, a gente não tem contrato vitalício com ninguém, ok? Então, uma cliente que eu abri uma porta hoje, que eu convenci ela a fazer um ensaio, ela é um cliente potencial para você também resolver amanhã fazer o ensaio, tá? Ela não precisa necessariamente fazer sempre com o mesmo fotógrafo. Tem clientes que gostam e tem clientes que gostam de experimentar conceitos e linguagens diferentes. Então fica aqui a dica, tá, cara? A minha cliente hoje pode ser a sua cliente de amanhã e a sua cliente de hoje pode ser a minha cliente de amanhã. Então vamos fortificar, vamos deixar esse mercado forte. A gente já vai ver um pouco dessas dicas sendo aplicadas. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo do ensaio que eu fiz agora, final do ano, um ensaio de Natal. E ali eu vou mostrar para vocês como eu ponho em prática, né, alguma dessas dicas que eu conversei com vocês. Olá, tudo bem? É isso aí. Hoje a gente vai assistir um pouquinho de um ensaio meu que eu fiz agora no Natal. E aqui a gente vai poder ver um pouquinho das dicas de direção sendo aplicadas e junto com isso já também algumas dicas de iluminação, tá? Que a gente vai poder ver o que eu faço com os dois flashes que eu levo. Tem algumas combinações de posições desses flashes que são bem legais. E aqui dá pra ver bem algumas aplicações das dicas de direção. Eu só tenho o cabelo um pouco E agora eu vou fazer você valorizar a nossa luz. A nossa luz está vindo daqui, então joga o rosto para cá, tá? Esse canto. Eu inteira ou só assim? É, só o rosto mesmo, isso. Nessa primeira foto, eu coloquei ela sentada, né? Dentro daquele conceito de que no começo do ensaio a gente faz algumas poses um pouco mais confortáveis e um pouco mais tranquilas para ela fazer, para ela ir se soltando um pouco, tá? Isso é a dica de direção aqui sendo aplicada, tá? Falando aqui de iluminação, aqui eu usei dois flashes, né, que eu costumo usar. Eu deixo um frontal, aqui no caso estava à direita, né, a 45 graus de cima para baixo. Eu pedi para ela olhar para a minha luz, para encaixar a luz nela, né? Que se ela estivesse olhando para o outro lado, talvez desse uma sombra não tão bonita no rosto. Então eu pedi para ela manter o corpo virado ao contrário e olhar por cima do ombro, que é uma posição muito legal para ensaio sensual. Isso funciona muito bem. Então eu comecei com ela virada para o lado e aí eu percebi que a luz não estava encaixando, eu pedi para ela virar o rosto. Então é um pouco daquela outra dica de você ir corrigindo e pedindo ajustes, né, na sua pose. Isso aqui funciona muito bem, tá? Sobre a luz é isso, eu usei essa luz frontal e uma luz de contra, que eu coloquei atrás desse balanço. É um balanço em formato de semidome, né? Então ele tinha como ela ficar sentada dentro dele e ele dá todo esse volume. Então com o flash bem atrás dele, ele dá essa iluminação circular, né? Ele faz esses círculos em volta e dá um efeito muito legal, né? Aqui foi essa combinação que eu usei. 45 graus, essa mão aqui embaixo, isso a gente já mostra um pouco do ar. E a outra mão, vamos fazer um arco aqui em cima. Sempre que a gente tem esses, tá? Fica muito legal, então vamos valorizar isso. Vamos fazer exatamente isso, só que ao contrário, você virada para cá, esse mais favorecida para a luz, talvez mais do rosto. Relaxa. Vamos lá, ó, está lindo. Aqui já pedi para ela levantar, né? Já comecei algumas poses um pouco mais já com ela aquecida, já era o segundo ensaio dela comigo, então ela não estava tão travada, eu percebi isso logo, e então já fui para umas poses um pouco mais elaboradas, né? Que são as poses em S, né? Sempre que a gente consegue ter ou S ao contrário ou S normal, a gente tem uma pose bonita, né? A gente brinca que é o S do sensual, né? Então assim, o braço para um lado, o outro braço para o outro, a gente consegue ter esse movimento, né? Você vai percorrendo a foto e vai observando ela. A iluminação aqui foi exatamente igual à outra, da outra foto. Eu tô com um flash 45 graus frontal,
pela direita, né, aqui inclinado, e tenho a luz do dome. A diferença aqui foi que eu coloquei uma gelatina no meu flash, né, coloquei uma gelatina vermelha, porque eu quis dar essa coisa do vermelho como tema de Natal, eu quis fazer isso ser um elemento muito presente. Então eu coloquei uma gelatina no meu flash, posicionei ele novamente atrás do dome, encostado no dome, e quando bate o flash ele dá todo esse recorte, né, o entorno da parte de dentro, fica muito legal. Essa aqui eu não queria que você olhasse pra mim, tá? Eu queria que você desse uma olhada Acessível. acessível, é isso. Era pra ela Sensualizando pra Cecília. Essa aqui já é nas dicas de direção, eu falei um pouco sobre o lance de você não desarmar, né? Enquanto você faz uma piada, ou enquanto você sabe que ela tem uma tendência a dar uma risada. Essa risada natural, ela é totalmente diferente. Você fala para ela, ri aqui para mim. Ela faz assim, não é a mesma coisa, né? Então, aqui a gente estava brincando de para onde que ela deveria olhar. Eu pedi para ela olhar para minha aluna, brinquei, falei, minha aluna é mais bonita do que eu, olha para ela. E sabia que aquilo ia ter um retorno, né? Foi uma piada pensada no clique. Eu tava aqui armado, né? Na hora que ela falou, que eu vi que ela foi dar risada, eu fiz o clique. Então, aqui é pondo em prática aquela dica de direção de não desarmar, né, o final de uma sequência, porque ali a gente consegue ter fotos super naturais e normalmente risadas naturais são fotos que vendem super bem. Vamos fazer uma dessa agora, olhinho fechado, uma coisa mais intimista, assim, isso, ó. Pô, essa pose ficou linda, cara, mantém. Segura a pose. Sem cortar os braços. Foco na mão, puxa tudo um pouquinho. Mais uma, vamos fazer agora mais aqui de cima para baixo. Vamos fazer agora meio que você, sei lá, meio apoiada, não tão, com a parte de cima não tão deitada, isso, ó. Essa dobradinha que você deu naquela perna mais pra frente fica legal também, que aí dá uma valorizada no bumbum, aí, perfeito. Vamos lá, aqui eu já quis sair um pouco ali daquele ambiente mais do fundo da sala e vim pra cama, né? A gente fez algumas fotos na cama. Aqui eu trouxe a luz bem para trás, né? A gente está com a luz de ataque também a 45 graus de cima para baixo, né? Virada para ela, se eu não me engano está um pouco aqui à esquerda, né? A gente vê pela sombra que está dando embaixo do queixo dela. A luz estava vindo da esquerda aqui para a direita. Coloquei o meu segundo flash apontado para o fundo, para dar essa unidade de cor vermelha, né? Foi isso, esse foi o ensaio comentado aqui. Eu acho que com os comentários eu acho que fica fácil de entender um pouco como que eu trabalho, né? Não só na questão de direção, mas também aqui já com algumas dicas de iluminação, né? Então eu acho que seguindo um pouco isso daqui, prestando um pouco atenção, você vai entender essas variáveis que duas luzes, né? No caso 2 flashes, podem me dar, e como que eu consigo chegar nas poses, né? Esses ajustes que eu vou fazendo. Eu tô com ela quase, peço para ela olhar um pouco para o lado, faço mais uma, peço para ela olhar mais um pouco e aí eu acerto, né? Dificilmente a gente acerta uma pose de primeira, então é essencial você ter essa paciência de ir encaixando a foto, não só encaixar na luz, mas como encaixar com o clima que você quer. Fechou? É isso. Isso aí, ó. E a gente vê bem na prática, né, como essas dicas são aplicadas, né? Isso vai te deixando um pouco mais tranquilo, né? Que não adianta só a gente saber e não pôr isso em prática, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, né? Não adianta nada. Eu, praticamente, a maioria dos meus ensaios eu faço com ensaios de 2 horas. Então eu divido esse meu ensaio de 2 horas em blocos, tá? Esses blocos me ajudam a dar o ritmo e a chegar no resultado que, para mim, eu acredito ser um resultado legal, baseado nesse
tempo, né, que eu divido os blocos. Inicialmente, assim, o primeiro contato com a cliente, eu sempre deixo os 10 minutos iniciais do ensaio para conversar com ela. Eu chego, a gente vê a locação, senta, eu peço para já a gente definir aonde que a gente vai usar cada look. Ó, ela já viu como é que é a sala é branca, então vamos usar o vestido vermelho. Depois que eu tenho essa primeira conversa, eu pego e falo, vamos fazer o primeiro look. Eu sempre escolho um look que não é o meu preferido. Começo com fotos mais simples, né? Retratos, sem exigir muita pose dela. Tentando primeiro quebrar um pouco essa vergonha dela no rosto, principalmente, fazendo retratos mais fechados. E ela vai tentando se soltar também ao longo desse período. Aí eu peço para ela colocar o outro look. A gente, pelo look 2, começa já a pedir poses, começa já a pedir um pouco mais de movimento, mas ainda também respeitando essa ordem de que a cliente ainda não está totalmente solta e ainda precisa de um estímulo, né? Então, esse segundo look eu sempre faço já pilhando esse início, né? Começa uma pilha um pouco maior. Aí a dica de ouro aqui, que é o look 3. O look 3 eu sempre escolho o look principal, que é o look que eu mais gosto e que eu sei que a cliente mais gosta também. Por quê? Quando vai chegar nesse look, já temos ali 1 hora de ensaio, mais ou menos. Então a tendência é que naquele momento a cliente realmente já vai estar conectada com você, já vai ter entendido quais são os seus comandos e como que ela deve reagir aos seus comandos. Então facilita muito você aproveitar esse momento e pilhar mais ainda, exigir mais, fazer as poses mais difíceis, fazer os olhares, fazer as expressões. Aproveite esse momento do terceiro look, que é mais ou menos no meio do ensaio, que ali vai render só fotão. Normalmente é dali que saem os top 10 de foto de cada ensaio que eu faço, tá? Ensaio sensual, por mais que seja uma coisa super divertida de fazer, ele cansa, né? Então, quando chega lá no quarto look, ela já está um pouco cansada, então esse é o momento do fotógrafo entrar em ação realmente com a direção e realmente conectar ela com aquele momento, tá? Então ali é a hora de pilhar, ali é a hora de elogiar e mostrar algumas fotos que você sabe que ficaram incríveis, para ela ter de novo esse né, último suspiro ali que a gente diz, para render legal o quarto look também. Terminando o ensaio, e aí deixo ela escolher algumas fotos enquanto eu tô guardando minhas luzes e finalizando a locação. Mas para mim esse é um modelo que funciona e eu acredito que possa ajudar quem tá meio sem ainda um norte com relação a isso. A gente está bem focado aqui em ensaios femininos, né, que é a minha área de atuação de especialidade, mas a maioria dessas dicas aqui, se você conseguir adaptar e conseguir entender o conceito da dica, elas são super aplicáveis a qualquer tipo de ensaio, tá? Gestante, 15 anos, enfim, tem algumas coisas que são bem específicas de ensaios sensuais, mas a grande maioria serve para qualquer tipo de ensaio, tá? Basta você adaptar e encaixar aí no teu nicho, tá? Uma coisa que eu observo muito, assim, né? Eu tenho dado aula, né, bastante para alguns fotógrafos e tem diversas pessoas ali, desde uma pessoa mais nova até uma pessoa mais velha. Tem pessoas que já são experientes na fotografia e tem outras que estão começando agora. Eu, nas minhas aulas de mentoria, a minha primeira aula de mentoria, eu falo o seguinte para as pessoas, que você, a partir do momento que você entender que você é uma empresa de foto, você vai trabalhar 4 vezes mais no escritório e estruturando a tua empresa do que na rua realmente fotografando. Tá? E a galera fica em choque, fala, pô, mas eu sou fotógrafo, eu tenho que fotografar, eu tenho que... E realmente, nós somos fotógrafos, nós temos que fotografar, mas o nosso trabalho de o nosso trabalho de organização empresarial, o nosso trabalho de marketing, o nosso trabalho estratégico, ele é essencial para você ter sucesso na sua carreira. Você não adianta você ser um artista da fotografia e não conseguir vender a sua foto, porque as pessoas simplesmente só gostam de olhar a sua foto, dar um tapinha nas tuas costas e falar, olha que linda a tua foto. Né? Isso não alimenta nenhuma família. Mas a partir do momento que a gente começar a entender que a gente precisa fazer a nossa foto evoluir, cara, são 3 coisas básicas, que é estudar. Não é comprar equipamento, tá, galera?
Comprar equipamento aqui para mim seria a quarta coisa mais importante. Tem 3 coisas mais importantes antes de comprar equipamento. Uma é estudar sem fim, tá? Outra é ter a mentalidade que você agora é uma empresa. Se você não tem essa mentalidade, cara, você não vai conseguir evoluir na fotografia, tá? Você não é um menino com uma câmera na mão, você é uma empresa. E a outra é você realmente saber entender a necessidade de você ter uma mentoria, de você ter alguém que vai te dar umas ideias, vai ter alguém que vai te mostrar como que foi para ele esse momento. Se você puder passar por essas 3 etapas, você vai estar sempre em evolução, tá? Não é trocando a tua lente, não é comprando a câmera nova, tá? Isso é sim um elemento que ajuda. Não vou aqui ser hipócrita e falar que não, o equipamento não ajuda. Lógico que ajuda, mas ele é o 4º elemento, ok? Você tem que se preocupar com 3 coisas antes. É estudar enlouquecidamente técnicas de fotografia, pilares da fotografia, luz, diafragma. Depois você vai entender que você é uma empresa, você tem que saber de marketing, você tem que saber de ações de marketing, você tem que saber como vender suas fotos, você tem que saber como aumentar o seu ticket médio ao longo dos meses, né? E você tem que aprender com alguém que manja, né? Alguém que já faça isso há muito tempo. Então, vamos ficar ligado nisso e vamos parar com essa ideia de que a gente já sabe tudo, porque a gente precisa estudar e estudar bastante. Valeu? É isso aí, galera. Vamos estudar. Agora eu queria aproveitar aqui o finalzinho, né, e convidar vocês a participar. Eu tenho um curso que eu falo disso daqui que eu falei aqui de uma maneira mais simples, eu falo de uma maneira um pouco mais ampla, né, que é um curso que chama Domine a Direção de Ensaio Feminino, né? Eu cito muito exemplo de ensaio feminino, mas como eu disse, não precisa necessariamente ser o teu foco esse. Você pode aproveitar as dicas do curso e aproveitar todo o conteúdo e adaptar o teu nicho, né? Você pode trabalhar com fotos de casal, pode trabalhar com fotos mais street, dá para você pegar muitas dicas daqui e fazer isso te ajudar a ficar seguro, né, na hora de fazer um ensaio e na hora de você poder estar ali no comando da situação. Então eu queria te convidar agora para conhecer um pouco da história das pessoas que já fizeram esse curso e que já estão conseguindo aplicar isso no dia a dia deles. Trabalho com fotografia já há uns 6 anos e fiz o curso do Ivan. Cara, um divisor de águas. O curso, com certeza, vai me ajudar bastante na questão que é o foco principal de direção, de como tratar modelo. Isso para mim foi muito importante, porque várias mulheres já haviam me perguntado se eu fazia ensaio sensual. E apesar de eu ter dito que faço, eu não tinha noção de como fazer. Então, através desse curso, foi importante conhecer como é também a direção na prática. De proporcionar uma experiência bacana, né? Não só ir lá, tirar foto, entregar e receber o pagamento. Super ótimo embasamento, ótimas dicas, assim, valiosíssimas para quem está começando e para quem já tem experiência, mas precisa repassar algumas questões em relação ao comportamento, em relação à iluminação. Quais poses são boas, quais poses são interessantes para cada situação, como aproveitar melhor as poses. Vem junto um guia muito bom assim, em PDF para a gente acompanhar, para a gente levar. Nos mostrou, né, na prática, como posicionar a modelo, como ela se sente, como ela vê aquele momento. Comenta a direção que ele faz, tanto de iluminação, do flash que ele trabalha. É um curso bem proveitoso, assim, tanto você que está começando na fotografia, que você não conhece nada, quanto para quem já rodou um tempo e quer ver alguma pessoa, as reflexões, né, do Ivan, fazer um ensaio, a melhor forma que deu certo para ele e que eu acho que é aplicável para muita gente. Se você tem alguma dúvida aí em direção de ensaios, como lidar com a cliente, o que fazer no dia, o que não fazer, super recomendo o curso dele. São aulas curtas, aulas diretas, retas. A didática dele é muito satisfatória. Um curso, assim, muito bom e muito objetivo. É uma coisa sem enrolação, ele chega, ele fala, ele passa o conhecimento dele e não tem aquela encheção de linguiça. Tem as aulas práticas também, os textos, o PDF com guia de poses, é perfeito. E isso para mim foi muito importante. Me sinto segura para fazer o meu primeiro ensaio. Recomendo demais aí o curso do Ivan.
Cara, sensacional aí o seu trabalho, Ivan. Muito obrigado aí pelo prazer de compartilhar aí e ter aprendido um pouquinho mais sobre fotografia com você. Um abraço. Muito legal, né? Poder ver os alunos colocando em prática esse conhecimento. E eu queria aproveitar aqui e te fazer uma sugestão, né? Faça como eles, né? Venha estudar aqui com a gente. Tenho certeza que esse curso pode te ajudar bastante. A turma, a partir de agora, já está aberta, então você pode clicar no link que vai estar aqui embaixo e já acessar, né, a página onde você pode conhecer um pouco mais sobre o curso. E aí, dali, você já pode fazer a compra, tá? E você consegue realmente ter conteúdo para você ficar um pouco mais tranquilo. Lógico, eu não vou aqui te prometer que eu vou te transformar num fotógrafo reconhecido. Isso são anos de carreira que você vai precisar e o que eu posso te dizer é que eu realmente vou te dar uma base, um alicerce para você começar a estruturar a tua carreira. A partir dali é teu talento, é teu esforço, enfim, todas as ações que você fizer que vão te retornar uma coisa positiva ou não. Então, não prometo nada além de te dar uma base. Eu acho que isso é o que pode realmente ser diferencial em você fazer isso de uma maneira mais rápida e aí já em breve tá aí atuando na direção de ensaios. Dá licença aqui, quero mostrar para vocês um pouquinho a plataforma do curso, tá? É pela Hotmart. Aqui a gente está dividido em vários módulos. Tirar uma semana, 20 minutos por dia, você consegue maratonar isso daqui, assistir todas as aulas e aí depois você tem um ano poder ter acesso a todo esse conteúdo. Convido aqui novamente você, entra aí no curso, clica aí no botão, saiba mais e venha conhecer um pouquinho mais desse curso. Tenho certeza que é para você.